Gravar, certo? Não há problema. Perfeito, obrigadíssimo. E pode-se então admitir os convidados. Tá bom. Eu vou só pôr aqui o programa também, já agora, Vou tirar meu microfone. Muito bom dia a todos. Agradeço a paciência de todos por estes pequenos minutos de compasso de espera. Não chegamos exatamente ao quarto de hora académico, mas penso que está na hora já de então começarmos esta nossa sessão, este nosso webinar de hoje. Na qualidade de coordenadora atual do Grupo de Mobilidade Sustentável da Rede Campos Sustentável, gostava de vos dar as boas-vindas a este webinar. Gostava também de agradecer o vosso interesse por este trabalho e por se juntarem a nós hoje para o lançamento oficial do relatório Estudos de Mobilidade Sustentável no Ensino Superior Português. Em nome do Grupo da Mobilidade Sustentável, gostava também de dar as boas-vindas aos nossos ilustres convidados, a quem agradeço a disponibilidade para participar neste webinar de lançamento do estudo. Agradecer a presença do Secretário de Estado das Infraestruturas, Engenheiro Jorge Delgado. Agradecer também a presença da doutora Sofia Bento, do Instituto do IMT, desculpem, do Instituto de Mobilidade e dos Transportes. E agradecer também a presença da engenheira Ana Carla Madeira, que é membro da Comissão Executiva de Redes Campos Sustentável, onde se integra este Grupo de Mobilidade Sustentável. Por fim, gostava ainda de agradecer a presença das instituições de ensino superior, que se disponibilizaram para participar no primeiro estudo, e algumas delas estão presentes hoje aqui na assistência. Como já sabem, este webinar terá a duração de 1 hora, sensivelmente. De seguida, passarei a palavra à engenheira Ana Carla para nos fazer a abertura do evento. E depois teremos uma breve apresentação dos principais resultados do estudo que nós realizamos, seguida de uma mesa redonda em que irei convidar o engenheiro Jorge Delgado e a doutora Sofia Bento para refletir sobre os resultados do nosso estudo. Toda a assistência é convidada a participar ao longo do evento através do chat. Incentivo-os a deixarem lá os vossos comentários, a deixarem questões e até conversarem uns com os outros sobre essas respostas. Grande parte do nosso grupo de trabalho está presente e pode também ir discutindo no chat essas mesmas questões. Após a mesa redonda, nós teremos um breve momento em que tentaremos responder a algumas dessas respostas mais detalhadamente. Mais informações sobre o nosso projeto estão também disponíveis no site da Rede Campos Sustentável, que vai estar disponível aí no chat, e se precisarem de contactar, deixaremos também o nosso e-mail. Assim, sem mais demoras, passaria então agora a palavra à engenheira Ana Carla Madeira para fazer então a abertura. Muito obrigada a todos. Agora sim, com som. Muito bom dia a todos. É com um grande prazer que aceitei o convite do Grupo de Trabalho de Mobilidade Sustentável para estar aqui presente em nome da Rede Campos Sustentável. Muito obrigada, é uma grande honra. E, em primeiro lugar, gostaria de agradecer e de terem aceito o convite, os nossos ilustres convidados, o Sr. Secretário de Estado da Mobilidade Urbana, Dr. Jorge Delgado, e a doutora Sofia Pires Bento, do Instituto de Mobilidade e dos Transportes. É uma grande honra. Gostaria de agradecer a presença de todos na audiência e aproveito ainda
a oportunidade para dar os parabéns ao grupo de trabalho pela elaboração do inquérito e pela sua análise, pela grande persistência ao longo de todo o tempo que houve a parte de elaboração e análise, porque eu acompanhei esse trabalho e, de facto, foi com grande persistência que conseguimos levar o trabalho até ao final. Antes de começarmos propriamente então com a apresentação do estudo, eu só vou fazer uma breve apresentação da rede, destacando só alguns factos e algumas atividades mais relevantes da rede. Tenho aqui só uns breves slides que gostaria de partilhar, vamos ver se consigo. Muito bem. Parece que não estou a conseguir partilhar. Será que é possível colocar essa opção? Não estão a conseguir? Já está. Já está, ok. Muito bem. Portanto, a rede, então a rede Campos Sustentável, como disse, vou só focar alguns factos, que foi criada em 2018 e pode-se dizer que é uma rede de cooperação entre pessoas de instituições de ensino superior portuguesas para a implementação dos princípios do desenvolvimento sustentável em toda a sua vertente, na parte ambiental, social e económica. Contando um pouco da história, portanto, ela foi criada em 2018 e com um pequeno grupo de pessoas com as mesmas ambições relativamente ao desenvolvimento sustentável, cerca de 40. Neste momento já temos 286 membros, como podem ver pelo slide, e que abrange vários distribuídos por todo o país, como podem ver, pelo continente, pelas ilhas e também até no Brasil, temos alguns membros. Portanto, acho que tem sido um caso de sucesso até agora. Então, passando um bocadinho à história, em 2018, como referi, houve um encontro na Universidade de Coimbra, com o grande objetivo, então, de reunir uma série de pessoas que tinham os mesmos objetivos relativamente ao desenvolvimento sustentável. E foi aí que foi criada a rede, posso dizer que o promotor e o mentor da rede foi o professor António Gomes Martins, da Universidade de Coimbra, e desde aí as atividades não pararam. Então, em 2019, outro facto que se deve destacar foi a primeira Conferência Campo Sustentável na FEUP, na Faculdade de Engenharia, de que eu faço parte, mas não é por ter sido na Faculdade de Engenharia, também foi importante, mas pelo facto de ter havido a assinatura da Carta de Compromisso com o Desenvolvimento Sustentável por parte nessa conferência, foi a primeira, acolheu 28 instituições de ensino superior, de 34 instituições de ensino superior públicas, então assinaram essa carta de compromisso. Também em 2019, na reunião que houve a seguir à conferência, foi aprovada a criação dos grupos de trabalho. Depois, em 2020, gostaria de destacar a segunda conferência, Campos Sustentável, que ocorreu no Instituto Politécnico de Tomar. Como sabem, foi um ano complicado e por isso teve que ser online, mas nem por isso deixou de ser importante e deixou de ter sucesso. E também outro facto que eu queria destacar, outra atividade, foi a elaboração do inquérito às instituições de ensino superior. Então, que decorreu da necessidade dos vários grupos de trabalho em funcionamento acharem que seria importante haver um diagnóstico relativamente à implementação da sustentabilidade no ensino superior em Portugal. E então reuniram-se as várias
universidades, vão lá, grupos de trabalho, e em colaboração com a Conferência Campos Sustentável no Politécnico de Lisboa, e também a questão dos vários webinars que começaram a ser dinamizados. O inquérito foi enviado às instituições também em 2021. Em 2022, gostaria de destacar o lançamento do livro, que é a publicação, então, dos resultados desse inquérito, o lançamento do inquérito sobre mobilidade sustentável, que nós hoje estamos aqui a apresentar os resultados, portanto, que foi feita às instituições de ensino superior, e a 4ª Conferência Campos Sustentável, que ocorreu no Instituto Politécnico de Leiria, portanto, que foi, então, em 2022. Em 2023, não está aqui, mas já temos, então, esta apresentação pública dos resultados do inquérito. Vou só agora mostrar alguns slides com algumas imagens desse evento. Portanto, aqui temos a primeira conferência. Depois temos aqui a tal foto em que aparece, então, em que foram os líderes das instituições de ensino superior a assinarem a carta de compromisso. Pode-se dizer que na altura foram 28, mas neste momento já temos 35. Aqui, portanto, foram os títulos das outras conferências que ocorreram. E o estudo que foi feito sobre a implementação, sobre o diagnóstico e a implementação da sustentabilidade no ensino superior em Portugal. Também, como viram naquela cronologia que eu apresentei, foram muitos os webinários feitos, portanto, até agora foram mais de 20. Vamos então agora passar também à questão dos grupos de trabalho. Gostaria de informar que existem 9 grupos de trabalho neste momento, que são os que estão aí nesse slide, e qualquer pessoa pode se inscrever tanto na rede, é muito fácil, há um formulário no site da rede, podem se inscrever, qualquer pessoa que pertença à instituição de ensino superior, e depois podem inscrever-se nos grupos de trabalho que tenham mais afinidade ou que queiram desenvolver trabalho. Passando agora ao grupo de trabalho, então, em mobilidade sustentável. Como já referi, os grupos de trabalho foram criados no final de 2019, mas o seu trabalho começou efetivamente em 2020. E aconteceu também com o grupo de mobilidade, o grupo de trabalho em mobilidade sustentável. A missão central deste grupo concentra-se na promoção de soluções para uma mobilidade mais sustentável, através do diagnóstico atual, e sobre o potencial para criar. E, sem mais demoras, vamos passar então à apresentação. A apresentação vai ser feita então pela colega Rita Ferreira e pelo Henrique Pinho, do Instituto Politécnico de Tomar. Creio que quem começa é a Rita Ferreira, portanto vou deixar de partilhar. Muito obrigada e boa apresentação, e gostaria de agradecer mais uma vez à audiência por estar pela vossa presença. Bom dia a todos. Penso que estão a ver o meu ecrã, certo? Sim, sim, tudo certo. Então, poderei começar. Só um instante. Então, muito bom dia a todos. Irei então agora apresentar os resultados preliminares do estudo sobre a mobilidade sustentável nas instituições de ensino superior, em nome do nosso grupo de trabalho. Este primeiro slide tem a imagem
da capa do relatório global do estudo, que foi finalizado em dezembro de 2022 e que está disponível no site da Rede de Campos Sustentável, cujos objetivos foram 3. Conhecer, por um lado, os níveis de sustentabilidade dos padrões de mobilidade atuais das instituições de ensino superior, por outro lado, apoiar a avaliação das condições que levam a padrões de mobilidade sustentável e, finalmente, fornecer dados de apoio a intervenções que incentivem esse tipo de padrões nas mesmas instituições de ensino superior e também a criação de políticas públicas nesse sentido. Para promover uma mobilidade mais sustentável. Foi elaborado com 23 perguntas, divididas em 5 secções. Uma secção de dados gerais, uma secção de caracterização de mobilidade, uma outra secção de mobilidade através do automóvel, uma secção relativa a dados pessoais, cada um dos respondentes, e finalmente sugestões. Este inquérito, peço desculpa, foi elaborado em 2 línguas, português e inglês, para ser mais inclusivo. E foi um inquérito online, e as respostas por parte das instituições de ensino superior foram recolhidas entre março a junho de 2022. Quanto à caracterização da amostra, que é a primeira parte do estudo, de referir que obtivemos 4.237 respostas, oriundas de 16 instituições de ensino superior que tiveram a amabilidade de responder ao inquérito e o interesse em fazê-lo, principalmente localizadas nos centros urbanos e no litoral do país, conforme se vê no mapa. Portanto, como vê, relativamente às instituições de ensino superior da rede, nem todas responderam ao inquérito. Temos esperança que nos próximos inquéritos possa ser alargado. Nesta apresentação serão mostrados os resultados globais agregados para o conjunto das 16 instituições de ensino superior, mas no relatório escrito são também apresentados os dados detalhados para cada uma delas, através de fichas individuais para cada uma das instituições de ensino superior. Vamos agora então tentar caracterizar a amostra do ponto de vista do número de estudantes e funcionários que responderam, que é a amostra tem uma representação semelhante entre funcionários e estudantes, sendo que no caso dos estudantes inquiridos, a maior parte está a frequentar a licenciatura ou mestrado integrado, e entre os funcionários inquiridos, a maior parte são docentes, como era de esperar. Quanto aos dados sociodemográficos, temos também uma amostra maioritariamente feminina, globalmente, e em todas as instituições de ensino também, o que espelha o atual padrão de estudantes e funcionários nas instituições de ensino portuguesas. A percentagem de jovens, quanto à idade, a percentagem de jovens adultos e a percentagem de adultos, portanto, superior a 35 anos, no caso dos jovens adultos inferior a 35 anos, é também idêntica, praticamente idêntica. Indo agora, com mais detalhe, caracterizar a mobilidade entre a casa e as instituições de ensino, por parte de cada um dos respondentes, temos os seguintes dados. Quanto ao principal modo de transporte utilizado na viagem, como seria expectável, o modo mais usado é o automóvel, com 52%. E 47% como condutor e em 5% partilhado, de forma partilhada. Depois temos os transportes públicos, autocarro, comboio, metro, também com bastante utilização, e o modo a pé, portanto, com 14%
e a bicicleta com apenas 3%. Portanto, temos aqui os modos suaves com cerca de 17%. Notáveis exceções ao domínio do automóvel são a Escola Superior de Educação João de Deus e a Faculdade de Ciências em Lisboa, e também as instituições com maior uso do transporte coletivo são também estas duas, e vemos que o transporte coletivo é menos utilizado nas instituições do interior do país. Portanto, esta análise acho que é uma análise que deve ser feita detalhadamente para cada uma das instituições, porque obviamente isto depois tem a ver também com cada autarquia terá de tomar decisões em relação ao transporte e ajudar as universidades para melhorar as alternativas de transporte, tendo em vista a promoção de modos mais sustentáveis, mas de facto vemos estes resultados. Passando agora às razões para a escolha do principal modo de transporte, temos a conveniência como principal razão, seguida do tempo, portanto, as duas somando 38% e a disponibilidade. Depois aparece-nos o custo, com 13%, o conforto. Muitas vezes as pessoas não têm alternativa e, portanto, neste caso, a razão não tem outra alternativa e, portanto, optam por um determinado meio de transporte com 10%, sendo que a saúde e a segurança parece que são temas que não interessam muito às pessoas. Portanto, aparecendo a saúde com 4% e a segurança com 2%. Isto em termos globais. Quando vamos fazer uma análise mais detalhada em termos de nível, portanto, por cada tipo de transporte que é escolhido, chegamos à conclusão que nos modos individuais motorizados, portanto, no caso dos motociclos, automóvel e do automóvel, o tempo é o que justifica a escolha desses modos. E no caso dos modos ativos, as pessoas que escolhem modos ativos, andar a pé e andar de bicicleta, preocupam-se com a saúde. 17% no caso do a pé e 20% na bicicleta. E relativamente às pessoas que escolhem os transportes públicos, ou os transportes coletivos neste caso, têm razões de custo. Portanto, no caso do autocarro, 30% optam pelo autocarro por causa do custo e de comboio 32%. Tendo perguntado às pessoas por um transporte alternativo ao modo principal, quer esteja ou não disponível no momento, as escolhas apresentadas, o que indica qual o potencial de mudança, as escolhas apresentadas são diferentes, sendo que a alternativa preferida, neste caso, por 48% das pessoas, são os transportes públicos. E, neste caso, também, os modos motorizados individuais vão perdendo importância face a modos coletivos e modos suaves, o que é expectável. Na amostra global, a bicicleta atinge níveis de preferência iguais aos atualmente escolhidos no andar a pé, na outra questão do principal modo de transporte, sugerindo um potencial de crescimento para este modo. Isto é muito interessante, tendo em conta o que se está a passar até em nível europeu, sendo que muitos de nós sabemos que há pouco mais de uma semana a Comissão Europeia decidiu lançar a criação de uma estratégia europeia para a mobilidade ciclável e também denominar o ano 2024 como o Ano Europeu da Bicicleta. Portanto, como vemos aqui, a bicicleta que tem como transporte principal aparecia como 3%, como transporte alternativo cresce 10 pontos percentuais. Portanto, tem um potencial enorme de crescimento, obviamente, muitas vezes em complementaridade com os transportes públicos, que também crescem aqui como transporte alternativo. E isto é o que se está a fazer a nível europeu em muitos países e, portanto, esperemos que Portugal também vá por aí. Relativamente à duração da viagem, casa, instituição de ensino superior, vemos que apenas 4% dos respondentes estão à porta da escola, ou seja, a menos de 5 minutos.
sendo a maioria, não estando a maioria muito longe, 62% demoram menos de 30 minutos a chegar à instituição de ensino. E 11%, ainda assim, ainda 11% duram mais de 1 hora a chegar ao seu estabelecimento de ensino. Relativamente às distâncias percorridas, vemos que 31% das pessoas que responderam ao inquérito percorrem menos de 5 km, a maioria percorre menos de 15 km, e 4%, apenas 4% tem que percorrer mais de 60 km. Isto, mais uma vez, 31% a menos de 5 km dá perfeitamente para usar os modos suaves, para optar pelos modos suaves, ir a pé ou ir de bicicleta. São distâncias bastante curtas. Portanto, é 1/3 das pessoas que responderam. As instituições com mais de 50% das viagens menores de 50, com menos de 5 km de distância estão nas regiões do centro e de Madeira. Quanto à hora típica de chegada e saída da instituição de ensino, vemos que a maioria das pessoas chega ao seu estabelecimento antes das 9 e sai antes das 18, sendo que 75% dos inquiridos chega entre as 8 e as 10 da manhã e 61% sai entre as 17 e as 19. Finalmente, quanto ao aproveitamento da sua viagem para realizar outras atividades, vemos que há uma maioria de pessoas, 67%, que aproveita para realizar outras atividades durante a viagem, sendo que a atividade mais usual, sendo a atividade mais usual fazer compras, 39%, e seguindo-se o transporte, muitas vezes das crianças para a escola, por 24% das pessoas, e também o lazer. Portanto, peço desculpa, o lazer 24%, e em seguida o transporte de outras pessoas com 18% e as atividades profissionais também com 18%. Vou passar então agora ao meu colega do grupo de trabalho, Henrique Pinho, do Instituto Politécnico de Tomar, para terminar a apresentação. Obrigada. Obrigado, Rita. Muito obrigado a todos e bom dia a todos. Supondo logo à partida que os veículos automóveis são o meio de transporte mais usado, criou-se uma secção do inquérito dedicada à sua caracterização. Estamos agora a apresentar os resultados que obtivemos nesta secção. Para começar, uma larga maioria, 2/3, respondeu positivamente que possui viatura própria, mas apenas cerca de 68% respondeu que a utiliza para o transporte para IES. Rita, tens que andar para trás, por favor. Peço desculpa. Nos que não usam a viatura, apesar de a possuírem, não a usam regularmente, há uma distribuição mais ou menos equitativa entre a deslocação a pé, a utilização de comboio ou a viatura automóvel, mas como passageiro, e a rede de autocarros. Isso, como se viu antes, é mais residual, logo à partida, o uso dos modos mais suaves com a bicicleta, mas inclui as locações a pé. Supomos que é a comunidade estudantil, principalmente, que vive junto às instituições. Caracterizando as viaturas automóveis, a idade média é relativamente elevada, cerca de 12 anos, sendo que metade são veículos a gasóleo. Nestes, quase 1/3 tem menos de 5 anos, enquanto que os veículos a gasolina têm uma idade média superior a 12. Já há uma penetração dos veículos elétricos, mas ainda pequena, na comunidade académica, cerca de 3%, sendo que uma fração destes, de 11%, tem menos de 5 anos. Já há veículos com mais idade.
Quando se perguntou se havia partilha do veículo durante a viagem, uma larga maioria, de 83%, respondeu que não, isso que não existe. A minoria em que o faz, a partilha é maior nos alunos do que nos funcionários e atinge no máximo cerca de 20% nas instituições de ensino superior que deram resposta individualmente de maiores taxas de partilha. Por isso há aqui ainda um espaço para conseguirmos melhorar esta tendência. Ao tentarmos apurar, e depois teríamos que analisar mais tarde, se o efeito de pagamento do estacionamento poderá ser uma medida para motivar o crescimento das alternativas ao automóvel, o que se verificou é que a maioria não paga estacionamento e apenas nas instituições localizadas nos grandes centros é que este é, em geral, pago, o que era expectável. Ao operarmos o custo, a maioria paga menos que 10 euros por mês e apenas 11% tem custos acima, ou declara custos acima de 40 euros por mês. Mas encontramos valores muito variáveis entre as várias instituições, isso também teremos de fazer depois essa análise mais em detalhe. Fazendo agora algumas considerações finais, também para não alongando muito a apresentação e também falando um pouco sobre o trabalho futuro, o que é que podemos salientar destes resultados, visto de forma global ainda. A distância média entre a casa e as instituições de ensino superior é 16 km, isso ainda está numa franja onde a mobilidade suave ou os transportes públicos são realizáveis, por isso há aqui um espaço, certamente, para termos medidas que possam vir a potenciar a utilização menos frequente dos automóveis. É, efetivamente, neste momento, o mais utilizado, por isso o transporte público é apenas 30%, e os meios não motorizados de 17%, isso nas instituições que foram alvo deste inquérito. Apesar de tudo, quando se perguntou qual era a preferência por meios alternativos, há aqui uma inversão e o transporte público passa para a maioria, deixando o automóvel já com uma taxa de penetração inferior. Logo, apesar da realidade atual realmente ser muito dependente dos veículos automóveis, acreditamos que há predisposição, pelo menos da comunidade académica, para escolhas mais sustentáveis. E aqui há que ter presente que a nossa comunidade é, no fundo, e tem como missão ser um veículo de disseminar as boas práticas, daí considerarmos que é relevante este trabalho no seio desta comunidade, para depois conseguirmos passar para a sociedade em geral. Por fim, em termos de trabalho futuro, estamos a proceder já à análise mais detalhada dos resultados e também pelas instituições e tentar fazer a correlação entre os dados que possam ser mais relevantes. No médio e longo prazo, pretendemos proceder aos inquéritos de forma regular, numa periodicidade bianual, e temos forte expectativa que na próxima edição, que esperamos que ocorra já em 2024, já tenhamos, se não a totalidade das instituições, pelo menos uma fração maior do que a atual. E, com isto, achamos que é importante, e certamente com algum apoio lá chegaremos, criar um observatório para a mobilidade nas instituições de ensino superior, como eu disse há pouco, como vetor, não é, de disseminação também de boas práticas. Não vos roubo muito mais tempo, queremos agradecer o nosso grupo de trabalho e a Rede Campos Sustentável às instituições que participaram nesta fase, acreditando mais uma vez que no próximo inquérito tínhamos as restantes também connosco. Muito obrigado.
Agora passo a palavra à Cecília para o início da mesa redonda. Muito obrigado a todos. Obrigado, Henrique. Obrigado, Rita, por esta breve e direta apresentação dos nossos resultados. Relembro que mais resultados estão disponíveis no relatório e o link já está disponível no chat, portanto, se quiserem, entretanto, consultar esse mesmo relatório. Nomeadamente resultados por instituição, que aqui não tivemos tempo de apresentar, apresentamos apenas os resultados agregados, para podermos então ter esta breve reflexão de seguida. Vamos então à nossa mesa redonda. Mais uma vez agradeço a presença dos nossos ilustres convidados. Antes de avançarmos, relembrava apenas que os restantes participantes poderão deixar algumas questões ou comentários que queiram fazer no chat, que depois tentaremos no final da sessão abordar essas mesmas questões. Portanto, por favor, estejam à vontade para participar através do chat. Mas vamos então, como estava a dizer, aqui à nossa mesa redonda. Gostaria então de desafiar os nossos convidados para refletir um bocadinho sobre estes resultados que acabamos de ver. Como grupo de trabalho, nós, portanto, eu e todos os meus colegas, estamos convencidos da importância de conhecermos melhor esta realidade da mobilidade no ensino superior, em particular a sua sustentabilidade, até porque é sabido que o ensino superior contém jovens adultos que estão numa idade de criar hábitos de mobilidade de longa duração, que depois perduram pela vida fora. É um momento-chave, por exemplo, porque é a altura em que eles poderão vir, por exemplo, a tirar a carta, mas também porque é uma altura em que os jovens estão ainda bastante abertos a diferentes opções de mobilidade e que, face às realidades que vimos agora, poderão vir muito a ser condicionadas, mais uma vez, na direção do automóvel. Portanto, face a estes dados, gostava de começar por vos pedir uma breve reflexão sobre as preocupações que poderão ter gerado que eles poderão ter gerado quando os leram no relatório. E face a estas preocupações que poderão ter sido geradas, quais serão as políticas públicas necessárias? Nós sabemos que existem já várias ações no terreno, como, por exemplo, a Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa, em que a doutora Sofia até esteve diretamente envolvida e a coordenar, ou, por exemplo, o projeto da U-Bike. Mas o que é que nós precisamos de fazer mais para invertermos a situação que estamos a ver agora neste momento? Se calhar começávamos pelo Sr. Secretário de Estado. Pode ser, teria todo o gosto se fosse a Sofia a começar, mas posso ser eu. Já também posso ser eu, não tem problema nenhum. Portanto, vamos manter isto bastante informal, portanto, como quiserem, fazemos o Ladies First, é isso? Pode ser, acho simpático. Pronto, muito bem, então, Sofia, se não se importar, doutora Sofia. Obrigada por me dar então a palavra em primeiro lugar, Sr. Secretário de Estado. Primeiro que tudo, agradecer o convite desta rede de campos sustentável, dar-vos os parabéns pelo trabalho, pelo relatório que li com atenção e confesso que quando terminei a leitura do relatório não fiquei muito surpreendida. E, no fundo, o relatório acaba por, infelizmente, refletir aquilo que os censos de 2021 também nos vieram revelar, que é um predomínio do uso do automóvel e, no caso, e sendo a minha área de trabalho, a mobilidade ciclável e a mobilidade pedonal, com pena, ver que a expressão desses modos ainda não é propriamente muito relevante, mas, enfim, é um desafio para continuarmos a trabalhar. De facto, dar-vos também os parabéns por este trabalho em rede e por esta partilha de conhecimento, porque eu acho que é sempre muito importante este crescimento do conhecimento. Também, de facto, a Cília acabou de dizer, as instituições de ensino superior representam aqui um papel absolutamente fundamental na formação dos jovens e na criação de novos hábitos de mobilidade. Incutir nos jovens que há vida para além do carro e que existem outras opções de mobilidade mais sustentáveis é sempre bom, mas felizmente também tem vindo a aparecer sinais
de mudança nesse sentido, e cada vez mais os jovens também preferem utilizar serviços de mobilidade partilhada, e para eles começa a ser mais importante ter um telemóvel e poder usufruir de um conjunto de serviços de mobilidade, e aqui o crescimento do Mobility as a Service também. E, portanto, estas mudanças culturais, o problema é que nada disto é uma coisa que aconteça de um dia para o outro, e, portanto, isto demora tempo para acontecer. Relativamente aqui ao que a Rita e o Henrique também apresentaram, eu destacava algumas questões, e que também a Cecília perguntou relativamente à questão das políticas públicas, do que é que temos vindo a fazer em termos de promoção da mobilidade sustentável e também do projeto U-Bike. Eu estive a olhar para as entidades que responderam ao questionário, que foram 16, e fui ver se tinham sido as mesmas entidades que tinham participado no projeto U-Bike, e percebi que apenas 3 das entidades que responderam ao inquérito também foram entidades aderentes do projeto U-Bike, que é concretamente o Instituto Politécnico de Leiria, a Universidade de Aveiro e a Universidade do Porto. E também vi, e achei positivo, muito positivo, que 3 escolas de enfermagem tenham participado também aqui neste inquérito, e as questões da saúde ligada à mobilidade, o Henrique falou delas, a Rita também, eu acho que são absolutamente fundamentais e também têm que ser cada vez mais estimuladas e comunicadas, no sentido de capacitar as pessoas com mais informação, mais literacia em saúde, para perceberem que as questões da mobilidade estão intimamente ligadas também com a saúde, e que os seus hábitos de mobilidade podem também contribuir para uma maior saúde pública. Relativamente ao estudo, pelo menos na página 10 deixou-me com alguma esperança, porque vi que há ali potencial para a transferência para a bicicleta, ainda que residual, mas ver isso para mim foi muito positivo. Também queria aqui destacar outra coisa no estudo, que é de facto a quantidade e a supremacia de respostas no feminino, o que eu acho que nos indica que nós temos então, quando desenhamos políticas de mobilidade, começar a pensar nestas diferenças, porque a mobilidade no feminino acaba por ser diferente, ou tem algumas nuances mais ligadas às questões da segurança, que importa aqui também perceber. Outra coisa também é que uma deslocação no feminino normalmente tem mais etapas, porque uma mulher faz mais coisas do que propriamente o homem, que normalmente sai de casa para o trabalho, não vai às compras, não vai pôr os filhos, não vai dar assistência aos mais velhos, e portanto esta questão do transporte no feminino, do meu ponto de vista, é uma área que nós também temos que começar a olhar com outros olhos. Outras coisas que para mim se destacaram aqui deste estudo, de facto, é a distância das viagens, e como existe aqui uma grande percentagem de viagens realizadas de curta distância, há aqui um grande potencial de transferência para os modos ativos. Também queria destacar o facto da importância das medidas da gestão da mobilidade, por exemplo, na entrada, nos horários de ponta, porque vai toda a gente para a universidade à mesma hora e saem todos à mesma hora. E isso era uma das coisas que podíamos perfeitamente evitar, e desta forma achatar as curvas dos picos de ponta, e portanto medidas de gestão da mobilidade, como o desfazamento de horários ou o ensino à distância, que ainda por cima agora estamos todos mais experimentados em trabalhar à distância, aliás, como estamos aqui a fazer também nesta mesa redonda virtual. Acho que eram questões que devíamos pensar e investir mais. Depois, outra coisa que é um bocadinho preocupante é a questão do estacionamento, mas isso está intimamente ligado também com o ordenamento do território e com a localização das instituições de ensino superior, que normalmente até ficam em localizações periféricas, e depois é mais confortável ir de carro. Portanto, estas questões aqui do ordenamento do território, e também, mais uma vez, medidas de gestão da mobilidade, que é a taxação do estacionamento. E, por último, destacava as razões culturais, que de facto é um bocadinho perturbante, que ninguém quer partilhar carro, e o Henrique referiu isto, e de facto quem partilha carro são os alunos, e que o fazem por uma questão de partilha de custos, mas em relação ao resto dos membros da comunidade académica, ninguém partilha carro, porque no fundo somos todos muito individualistas, isto é uma questão cultural. E basicamente a análise que fiz do estudo, que parabenizo mais uma vez, e que acho super importante que repitam o estudo, e que de facto isto nos permita ter aqui um conhecimento
da mobilidade dos jovens e dos professores e do pessoal que trabalha nas universidades. Acho que eram estes assim os pontos que eu queria destacar e pronto, acho que era isto. Nesta fase não tenho assim mais nada a acrescentar. Muito obrigada. Ficaram aqui vários desafios em cima da mesa, a questão do potencial da mudança da bicicleta, a questão do estacionamento pago, a questão dos horários diferentes, mas passaria agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado e também para fazer a sua reflexão então sobre este relatório. Obrigado, muito bom dia a todos. Cumprimentava quem é responsável por esta área de campo sustentável, por este trabalho, por este grupo de trabalho e a todos que estão a participar neste webinar. Enfim, estaríamos aqui muito tempo a falar sobre isto, não é? Temos pouquinho tempo, portanto vou tentar selecionar aqui 2 ou 3 ideias enfim, que me parecem importantes realçar. Em primeiro lugar, repetindo-me, parabéns por este trabalho realizado. De facto, ele ainda não tem a abrangência que gostaríamos que tivesse, do ponto de vista de resposta, é normal, há sempre alguma resistência a perceber a importância que estes inquéritos têm e todos nós já passamos por isso, acho que já todos nós deixámos de responder a algum inquérito que nos foi solicitado, porque enfim, não estamos no momento devidamente sensibilizados, mas enfim, é uma primeira experiência e como dizia o Henrique Pinho, esperemos que numa próxima haja mais adesão, mais respostas para termos melhor informação para ser trabalhada. Aquilo que o relatório nos traz, do ponto de vista de análise de resultados, tem que ser, de facto, visto em perspectiva, até pela composição das respostas. Nós pensamos em instituições de ensino superior e a primeira ideia que nos vem à cabeça é alunos, não é? E aqui temos uma amostra que é muito dividida entre alunos e funcionários, portanto, e trabalhadores, docentes, não docentes, e eu que sou, enfim, esqueci-me de dizer isso à partida, e nem agradeci o convite para participar, e agora é que me lembrei que eu devia ter feito, muito obrigado, e é um prazer redobrado, porque tenho responsabilidades nesta área da mobilidade, mas também sou professor do Politécnico de Viana do Castelo, que é a minha verdadeira profissão, isto aqui é sempre algo de passagem, e portanto tenho todo o gosto em me associar e muito gosto em ver que o trabalho e o empenho que as instituições de ensino superior estão a colocar nisto. Mas os resultados que aqui são apresentados e as conclusões e a análise que aqui vemos está, de certa medida, em linha com aquilo que são aquilo que já identificávamos como as razões e as motivações para a mudança. Há aspectos que são, apesar de tudo, portanto, comuns. Na apresentação dos resultados foi referido que as grandes razões para a escolha do automóvel eram o tempo, a disponibilidade, o custo, o conforto. Ora, eu penso que é exatamente isso que nós já temos como intuição prévia. As pessoas só vão mudar de comportamento a partir do momento em que tenham, enfim, 2 ou 3 condições reunidas. Uma primeira, enfim, que é mais intangível, que é a consciência social e ambiental, naturalmente. Isso é cultura, é a transformação que se faz. Mas ninguém a vai fazer se os outros desses requisitos não estiverem reunidos. Se não tiverem, de facto, uma oferta que lhes sirva melhor que as alternativas que têm ao seu dispor, exatamente em termos de tempo, de conforto e de qualidade de serviços que prestam. Precisamos ter serviços de transportes com regularidade, com pontualidade, com conforto, com clareza na sua utilização e com otimização de tempo de circulação. E, naturalmente, o preço. Aí, enfim, as ações as medidas que tomamos do ponto de vista da redução tarifária são um exemplo claro de que há uma transformação de hábitos se também as questões de preço se vierem a verificar e se tivermos condições atrativas para esse efeito. Apesar de tudo, estamos a falar de um universo que tem a mesma marca do ponto de vista de tendências que os dados globais do país, que resultam dos censos 21, mas verificamos que é um universo que tem um comportamento um bocadinho melhor do que a generalidade do país. A cota modal de adoção do carro, que aqui apareceu com 52%, no país é de 66%. A cota de transporte público, que aqui apareceu com 30%, no país é apenas 16%. Portanto, há, de facto, aqui um público-alvo que é diferente, e isto leva-me à relevância que já aqui foi referida e à importância que têm as instituições do ensino superior nesta matéria e que devemos dar toda a atenção. É, de facto, uma população que é influenciadora, não no sentido dos influencers que aparecem na internet, mas nos comportamentos, são agentes de transformação que aqui temos
perante nós, gente que está numa fase da vida, por um lado dos estudantes, uma fase da vida capaz de se adaptar e dar o exemplo e de aceitar a transformação com naturalidade, mas também os docentes, enfim, pela sua própria formação, pela responsabilidade social que têm inerente à sua função, pelo facto de serem agentes públicos, têm também sempre uma sensibilidade muito grande para isto e portanto, este é um público-alvo que convém mesmo, que é mesmo importante que participe e que dê este exemplo e que trabalhe estas áreas. E ainda por cima, este estudo permite-nos, porque eu acho que as transformações que temos que fazer são, por um lado, globais, há decisões de macropolítica que temos de tomar para todo o país, fazer essas análises e trabalhar nesse sentido, e é isso que estamos a tentar fazer, com os investimentos que estamos a fazer nas redes de metro, enfim, não vou desfiar aqui o rol de investimentos que estamos a fazer, mas, e de outras políticas que estamos a fazer, mas porque também acho que muitas vezes se pode complementar isto, e se deve complementar isto com um trabalho mais focalizado em pequenos grupos de interesse. E as instituições de ensino superior, assim como a comunidade de estudantes abaixo do ensino superior, são pontos focais muito relevantes, onde se podem adotar medidas muito concretas que sejam, portanto, polos focados nestas alterações. O exemplo do projeto U-Bikes que foi desenvolvido é um bom exemplo daquilo que se pode conseguir. Nós tivemos como resultados desse projeto que mais de 2.500 pessoas tenham percorrido mais de 1,6 milhões de quilómetros em 2 anos, o que é em bicicleta, o que é relevante, uma redução equivalente de 165 mil toneladas de CO2. E este é um exemplo que pode ser e deve ser replicado, enfim, nesta vertente do bike ou noutras vertentes que possamos vir a identificar e a trabalhar em conjunto. Portanto, eu, enfim, tentando finalizar esta minha primeira intervenção, dizer só que acho que este estudo é um estudo que nos aporta informação muito relevante, que é um público-alvo que é muito importante ser trabalhado e que, portanto, acho que agora, sugerindo esse trabalho, mas também disponibilizando para podermos trabalhar em conjunto, é preciso olhar para estes resultados e perceber, e então agora, quais são as medidas concretas que podemos adotar para que esta tendência melhore e que os resultados de um próximo inquérito sejam melhores. As medidas e as propostas que se possam fazer poderão ter, em alguns casos, caráter genérico, mas também deverão ser, naturalmente, customizadas um pouco a cada realidade territorial, porque a vida das pessoas não é toda igual, as condições existentes também não são todas iguais. E se calhar neste momento era isto que eu me propunha dizer. Obrigado. Muito obrigado. Efetivamente ficaram aqui mais alguns pontos importantes, a questão do preço, a questão das diferenças culturais e que temos que agir sobre elas e melhor, até capitalizar delas, que é mais importante até do que agir sobre elas, porque elas já estão aí, já estão em andamento. Pegaria aqui nesta questão dos resultados serem mais positivos do que do país, e efetivamente se calhar já era o que estaríamos à espera de ver no contexto universitário. Penso é que não foi tão longe como estaríamos à espera, isto é, os resultados não foram tão bons como estaríamos à espera no contexto universitário, mas talvez por causa desta distribuição 50-50 entre estudantes e docentes, porque em algumas instituições, quando olhamos para isso, os estudantes usam 20% do automóvel e os docentes 80%. Portanto, as diferenças são ainda muito significativas e ainda há aqui muita coisa sobre o que trabalhar. Mas como o tempo é pouco, e apesar de estarmos em cima da hora, nós começamos um bocadinho atrasados, portanto vamos manter esta discussão mais um bocadinho. Eu gostava de lançar uma outra questão, numa questão um bocadinho mais específica, e que tem a ver com a mobilidade ativa. Portanto, quando andar a pé e bicicleta, portanto, como vimos no nosso relatório, que é pela questão das distâncias percorridas, por exemplo, perto dos 30% de distâncias até aos 5 quilómetros, que é pouco, vamos ser sinceros, já eram precisas outras medidas ao nível do ordenamento do território para podermos reforçar estas distâncias curtas, mas também pelo facto de nós termos aqui um potencial, uma procura potencial não satisfeita de 13% de pessoas que gostavam de andar de bicicleta e que neste momento acham que não existem condições de o fazer. A doutora Sofia disse que era ainda residual, mas se considerarmos que em maior parte dessas instituições não existem infraestruturas praticamente nenhumas de bicicleta, o facto de já haver 13% de pessoas que gostariam de andar
apesar de não terem incentivo nenhum para gostarem de o fazer, eu acho que isto é um sinal de uma procura potencial muito maior do que a que está refletida aqui no relatório. Portanto, fazia a questão, portanto, por um lado sabemos que já temos esta estratégia ciclável, como é que está a funcionar a concretização das medidas que estão previstas, ainda faltam implementar muitas medidas, quais é que serão as futuras, mesmo esta questão do bike, em muitos casos ela está a terminar, portanto ela teve sucesso, houve pessoas a andar de bicicleta, mas as bicicletas são limitadas e elas estão a acabar o financiamento para as instituições. E também esta notícia recente de que Portugal é um dos países que investe menos na União Europeia na questão da bicicleta, comparativamente com outros países, que neste momento está a ser considerada como uma prioridade. Como é que nós podemos reforçar a mobilidade, em particular a mobilidade ativa, até envolvendo as instituições de ensino superior, como estava a dizer, a questão do ordenamento territorial é muito importante, mas quando não podemos mexer nas distâncias, podemos pelo menos mexer na forma como desenhamos as nossas ruas e distribuímos o espaço entre o automóvel e a bicicleta. Portanto, se calhar pela mesma ordem, ou como preferirem, como é que olham para esta problemática? Então, de facto, os resultados, quando eu digo que é residual o uso da bicicleta, é porque eu queria que fosse muito maior e, portanto, quando comparado com o uso do automóvel, foi isso que me levou a dizer que era residual. Porque depois também há notícias positivas, por exemplo, a utilização da bicicleta em Lisboa cresceu bastante, até porque houve uma política muito forte de infraestruturas dedicadas à mobilidade ciclável e isso também é notório nos resultados que os censos trouxeram e, de facto, a utilização da bicicleta em Lisboa, pela aposta que também teve nas ciclovias, foi grande. A Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa Ciclável, ela está a ser implementada, ela é composta por 51 medidas. De facto, as instituições de ensino superior não têm nenhuma medida propriamente específica e dedicada no âmbito deste instrumento de política pública, mas as escolas do ensino básico e secundário têm medidas específicas. E dentro dessas 51 medidas que compõem a estratégia, a Direção-Geral de Educação é o parceiro mais empenhado e dedicado também, tal como o IPDJ, a implementar as medidas que são da sua responsabilidade. Desde a publicação de um manual que se chama Pedala da Escola para a Vida, que vem capacitar os professores para ensinar os meninos a andar de bicicleta, e também agora um investimento que foi realizado através do programa de recuperação e resiliência e que está a entregar bicicletas, kits de bicicletas pelas escolas e no fundo para capacitar a concretização deste ensino da mobilidade, do andar de bicicleta e que depois os meninos possam transferir esse comportamento para a sua vida fora da escola e para a vida adulta. Portanto, essas são as medidas que têm efetivamente tido maior sucesso na implementação. Relativamente ao U-Bike, ele já acabou, foi um programa pioneiro que nos deu muito trabalho a montar, teve várias questões burocráticas, até porque na altura em que as instituições de ensino superior começaram a lançar os concursos para a aquisição das bicicletas, também estava a ser lançado o bike sharing de Lisboa e, portanto, houve uma grande procura de bicicletas. Também coincidiu com a falência de uma grande empresa portuguesa produtora de bicicletas e, portanto, tivemos ali vários percalços, mas felizmente conseguimos ultrapassar. E, portanto, temos 12 instituições de ensino superior que ficaram dotadas de bicicletas, quer convencionais, quer elétricas. E, portanto, o projeto acabou, já o encerramos, e agora a ideia é que o projeto se mantenha e viva per si, até porque as universidades ficaram com a frota de bicicletas e uma das exigências do projeto era exatamente esse, que após o término do financiamento e do projeto em si, ele continuasse e perdurasse no tempo e, no fundo, continuasse esta disponibilização das bicicletas e também esta alteração de hábitos. Genericamente respondendo àquilo que era a pergunta, é isto. Bem, eu acrescento qualquer coisa, mesmo sem a Cecília me dar autorização. Vamos lá ver, as políticas na área da mobilidade ativa, sejamos também claros, do ponto de vista da nossa atuação, estão muito dependentes das opções do território, não é? Portanto, de uma colaboração muito estreita com os municípios.
Para dar um exemplo, não é por acaso que, do ponto de vista da organização, os fundos europeus do PT 2030 relacionados com a mobilidade ativa ficaram alocados não no programa operacional que vai ser o sucedâneo do POCU, que é o PAX, mas ficaram alocados aos programas regionais e, portanto, serão geridos pelas comissões de coordenação das diferentes regiões e estão alocados a essa área 130 milhões de euros para a mobilidade ativa. Enfim, é um número que provavelmente não é aquele número que todos gostaríamos, por comparação com investimentos que se fazem eventualmente noutros países onde este tema está um pouco mais adiantado, mas de qualquer das maneiras, enfim, é por outro lado um número que tem, digamos, uma expressão muito grande em comparação com aquilo que se tem feito até hoje. E, portanto, há aqui uma colaboração muito grande. Do nosso lado, digamos, aquilo que tentamos ir fazendo é definição de estratégias nacionais e políticas nacionais, a alocação de fundos para o efeito, o desenvolvimento de estratégias como a mobilidade ativa, que aqui ciclável, que foi referida, e a mobilidade ativa pedonal, uma estratégia cuja consulta pública já acabou. A Sofia Bento esteve exatamente a trabalhar intensamente na incorporação da primeira versão de todos os contributos que foram dados, e nós estamos, enfim, na iminência de propor ao Conselho de Ministros a sua aprovação na sua versão final, criando um grupo de projeto que se dedique de forma exclusiva ao desenvolvimento das atividades, porque até agora isso tem sido feito e muito liderado pela Sofia, no contexto do IMT, mas enfim, partilhando o seu tempo com outras atividades, o que cria sempre aqui algumas dificuldades no seguimento da estratégia. Portanto, eu diria que estas são digamos, duas áreas importantes: a tentativa de arranjar financiamentos, por outro lado, as estratégias. O Fundamental tem criado diversos avisos para a aquisição de bicicletas, sejam elétricas ou não. Portanto, temos tido esse tipo de políticas. Estamos a trabalhar no sentido de tentar normalizar e incentivar os municípios a desenvolverem aquilo que chamamos a terceira geração dos seus planos de mobilidade urbana sustentável, que aliás estão previstos serem realizados na Lei de Bases do Clima, e portanto queremos criar, por um lado, algum apoio de normalização das boas práticas para aquilo que deve ser um plano, porque já se fizeram planos de diversa ordem, com critérios, enfim, relativamente subjetivos. Estamos também com o IMT a trabalhar na definição desse pano de fundo, desse layout que deve conter as regras essenciais para a elaboração desses planos, para que eles possam ser depois facilmente avaliáveis e monitorizados, e portanto com isso tentar capacitar as autoridades. E, portanto é este trabalho conjunto que temos que ir fazendo, depois com projetos mais específicos como este ou bike queremos replicar, um trabalho que é composto deste conjunto diferente de atividades. Bem, muito obrigada por essas reflexões. E eu tentei, na medida do possível, já ir incorporando algumas das questões que estão a aparecer no chat, na conversa que estamos aqui a ter agora, mas o tempo já vai longo e sei que algumas pessoas vão ter que sair, portanto, encerraria aqui a nossa discussão. Agradeço mais uma vez a disponibilidade para o debate. Pedi à Ana Flora para ligar só as câmaras dos colegas do grupo. Eu gostava que todos os presentes vissem o resto do grupo, que nós somos um grupo ainda relativamente grande. Algumas das pessoas conseguiram estar aqui presentes hoje, já viram a Rita e o Henrique, mas também a Ana, a Carla, o José, a Patrícia, outros elementos, agora não me lembro, não estou a ver os nomes de toda a gente, mas para conhecerem os nossos colegas e verem aqui a cara. E, em primeiro lugar, peço desculpa não ter conseguido incorporar todas as vossas questões no debate, o tempo era realmente curto. Gostava de só deixar uma pequena reflexão final sobre isto. Por um lado, do lado do nosso grupo, estamos convencidos da nossa estudo que estamos a fazer, da importância da existência destes levantamentos regulares para a avaliação até dos efeitos que as medidas que estão já em curso estão a ter na alteração dos comportamentos. Claro que para isso precisamos de uma amostragem maior. Esta amostragem é ainda residual, face à realidade que temos do ensino superior, mas esperamos que ela possa vir a tornar-se útil para percebermos em mais curto prazo, mais rapidamente, os efeitos que as diversas medidas estão a tomar, mas por outro lado também para gerar argumentos válidos, porque elas demonstram muito bem
elas demonstram muito bem a realidade em que estamos a trabalhar, portanto, a existência de uma procura por outras soluções de mobilidade, que neste momento não estão a ter a mesma atenção que outras, para podermos também desmontar esta ideia de que o que as pessoas todas querem é ir de carro e que nós lhes resolvemos o problema da hora de ponta. A verdade é que muitas vezes as pessoas têm o sentimento de automóvel dependência, e a criação de uma automóvel independência poderá ser o próximo passo, que começa nas escolas primárias, concordo, mas até às universidades, que têm um papel muito importante. Todo o sistema de ensino tem um papel muito importante aqui, e portanto espero que estes resultados possam também ajudar a demonstrar esse potencial que existe, para que possa, também de parte das autarquias, acreditar-se que vale a pena investir em soluções alternativas, ou outras questões que apareceram, por exemplo, no chat, como a importância de políticas diferentes ao nível do fornecimento de estacionamento. Portanto, as regras que nós temos neste momento nos PDMs ainda são muito dos mínimos, pensar em alternativas aos mínimos, mas ter máximos, as questões da taxação do estacionamento nas universidades. Portanto, existe todo um conjunto de discussões mais alargadas que é necessário fazer para se poder fazer a tal redistribuição do espaço e permitir que todas as pessoas possam fazer escolhas e não estar limitadas à escolha do automóvel, que neste momento muitas vezes acaba por ser o caso. Ana, esqueceste de ligar a tua própria câmara, eu também gostava que tu aparecesses, Ana. Desculpa, eu estou aqui, mas não dá para colocar mais pessoas. Ok, pronto, Não, então pessoal. há mais pessoas do nosso grupo que não estão presentes, mas só para vocês verem a cara do grupo. E assim, gostava de dar por terminada a sessão, aproveitando para agradecer, em primeiro lugar, a todas as instituições que participaram no inquérito, e, por fim, novamente aos nossos convidados que estiveram aqui presentes hoje a discutir connosco, deixando o repto de que em 2024 iremos realizar novamente este inquérito e esperamos poder contar com todos, para além da rede, com o IMT, com a Secretaria de Estado, com todas as instituições que possam estar aqui, para termos uma amostra mais alargada de uma próxima vez e avançarmos mais nesse sentido. Muito obrigada a todos. Muito bom dia a todos também.